os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Só Ele é santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Boa noite, meus irmãos. Boa noite você que nos assiste para mais um Atos 8. A nossa intenção é estudar toda a Bíblia e hoje a gente vai estar refletindo em Gênesis, capítulo 20. E você que está chegando agora, você tem a oportunidade de voltar, e iniciar aí. Nossa ideia já foi iniciada ali no capítulo 1 de Gênesis, e aí você pode voltar e acompanhar todos os estudos. Se quiser compartilhar com seus familiares, seus amigos, fique à vontade. E eu gostaria que, aonde você estiver aí, fechar os seus olhos para estarmos orando, que Deus possa abençoar esse estudo dessa noite. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui para te agradecer por essa noite, te agradecer pelo que o Senhor tem nos dado, nos oferecido. Meu Deus, obrigado por dar a oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra. Abençoe cada um que está aí do outro lado da tela, tentando
aprender um pouco da Tua Palavra. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem nos oferecido. Esteja conosco nessa noite, que seja uma noite, Pai, de aprendizado, uma noite de renovo. E em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Como já foi falado, a gente vai estar aqui estudando o capítulo de Gênesis 20. E eu gostaria já que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 20 para a gente iniciar o nosso estudo. Enquanto você abre a sua Bíblia, a gente vai ter aqui a separação desse capítulo em 4 partes. A primeira é os 2 versículos. Depois a gente vai ler do versículo 3 até o 7. Depois do versículo 8 até o 10. E por último, do versículo 11 até o 18. Vamos ler então os primeiros 2 versículos. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sul, e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar. Aqui, os primeiros momentos, vai falar da localidade onde Abraão estava. Abraão estava ali em Gerar. Gerar ficava ali entre a divisa entre o Egito e a Palestina, e ele estava ali indo para a terra prometida, caminhando para chegar na terra prometida. Abraão, novamente ele vai falar para Sara que quando ele chegar ali junto ao rei Abimeleque, era para falar que Sara era sua irmã. E quando a gente vai estudar a fundo, quando a gente vai entender, e a gente já estudou a genealogia de Sara e de Abraão, de fato eles eram irmãos de pai, e porque eles eram filhos de Terá. Mas a grande verdade é que Abraão novamente ele usa esse artifício porque ele estava com medo daquele povo ali o matar. A gente lembra lá em Gênesis capítulo 12, quando Abraão ele vai para o Egito, ele com medo do faraó, dos teus servos o matar, ele fala a mesma coisa para Sara, que era para quando ele chegasse no Egito, era para dizer que era sua irmã. E aqui novamente a gente vê que Abraão ele tem essa atitude errada, essa atitude pecaminosa, e muitas vezes pensando só nele, de que é melhor mentir do que muitas vezes acreditar no poder de Deus. Porque se Deus falou que Abraão chegaria à terra prometida, ele ia chegar. E aqui lá no finalzinho a gente percebe que a palavra Abimeleque, lá na frente no capítulo 26 a gente vai ver também esse nome aparecendo, mas segundo os estudiosos não são a mesma pessoa. Possivelmente esse Abimeleque aqui, ele era vô ou tio daquele que irá aparecer ali no capítulo 26. E aqui a gente inicia a nossa trajetória no capítulo 20. Vamos ler agora do capítulo 3, do versículo 3, até o 7. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vás ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade no coração e na minha inocência, foi eu que fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei com sinceridade de coração que fizesse isto. Daí o tem impedido de pecares
contra mim e não te permiti que tocasse. Ora, pois, restitua a mulher ao seu marido, pois ele é profeta. Intercederá por ti e viverás. Porém, não lhe restituirás, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E aqui a gente vê que Abimeleque ouve a voz de Deus através de sonho. Vale lembrar que na época do Antigo Testamento, nessa época, a autorrevelação de Deus não estava fechada ali nas Escrituras. Então, muitas vezes, Deus ele se revelava ao seu povo através de sonho. E muitas vezes o próprio Deus falou com Abraão. E aqui Deus fala com Abimeleque sobre algo que ele iria fazer caso Abimeleque tocasse em Sara. E aqui a gente percebe que Abimeleque ele fala e ele conversa diretamente com Deus, afirmando que Abraão e Sara, eles falaram para Abimeleque que eram irmãos. Então, e ele usa até a palavra com sinceridade: Senhor, eu entendo essa situação, mas a culpa não foi minha. A culpa foi deles, no sentido que os próprios falaram que eram irmãos. E aqui a gente vê que Deus ele se revela a Abimeleque para muitas vezes não acontecer uma grande tragédia. Por que uma grande tragédia? Não sei se vocês se lembram nos capítulos anteriores, onde Deus ele promete a Abraão e Sara que irá lhe dar um filho. E a gente lembra que Sara, ela tenta dar o seu jeito, e muitas vezes acontece isso comigo e com você. Deus promete algo para mim e para você, muitas vezes a gente tenta adiantar, a gente tenta, deixa eu dar o meu jeitinho. Como o pastor Alan estava pregando nesse último domingo: deixa comigo, Senhor, que essa parte aqui eu cuido. E de fato Sara, ela entrega a sua escrava Agar, e Abraão ela o possui e tem um filho chamado Ismael. E aí Ismael, Agar ela era egípcia, e Ismael ele vai iniciar ali o povo árabe. E a gente percebe que aqui começa um grande problema que se arrasta até hoje. Porque do lado está Ismael, que dá o início ao povo árabe, e do outro lado a gente vai ver no capítulo 21 que vai nascer o prometido, que é Isaac, que é o povo judeu. E até hoje o povo árabe, eles não se dão bem com o povo judeu. Isso fala a mim e a você, nos nossos corações, que muitas vezes a gente precisa ouvir a voz de Deus e esperar com paciência. O cronos de Deus é diferente do nosso. E isso a gente precisa entender de fato, que o tempo de Deus vai chegar na minha e na sua vida. Como muitas vezes vem à nossa mente que isso está atrasado, eu já esperei por 10, 20 anos pela conversão do meu marido, pela conversão do meu filho. Mas creia, Deus ele pode fazer, mas ele vai fazer na hora certa. E aqui a gente vê que Abraão, como já foi dito, ele peca novamente falando que era a sua irmã. E a gente vê que no versículo 7, Deus ele vai se referir pela primeira vez com o nome profeta. É a primeira vez aqui nas Escrituras que a gente vai ver o nome profeta referido a Abraão. Porque Deus fala para Abimeleque, ele é profeta e ele vai interceder sobre a sua vida. Isso é interessante, que independente do erro de Abraão, Deus o perdoa, Deus é fiel, muitas vezes quando a gente não é infiel, quando a gente é pecador. E Deus ele honra a vida de Abraão ali junto com Abimeleque, falando algo que eu vejo com muito santidade,
que ele era profeta. Porque, na verdade, não sei se você sabe, o profeta é aquele que recebe a voz de Deus e transmite para o seu povo. Que grande responsabilidade que está na vida de Abraão. E aqui a gente vai para o versículo 8, a partir do 10. Gostaria que você lesse comigo. Vamos aqui passando pela Bíblia. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos. E lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito aterrorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que é isto que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não deve fazer. Versículo 10. Disse mais Abimeleque a Abraão, o que estava pensando para fazer tal coisa. E aqui a gente percebe que quando Abimeleque fala para os seus funcionários ali, todos ficam perplexos, né? Ficam preocupados, porque de fato todos entendiam que Deus estava falando naquele momento. E aqui é algo interessante que pode acontecer comigo e pode acontecer com você, que Deus, ele pode revelar aquilo que está oculto. E muitas vezes ele pode revelar aquele pecado que está oculto na minha e na sua vida. Lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 17, vai falar o seguinte: não há nada oculto que não possa ser revelado. Eu fico imaginando se ali naquela época Abraão poderia pensar: ninguém vai saber que Sara não é minha irmã, porque ninguém possivelmente conhecia Sara e Abraão, mas Deus revelou para Abimeleque. Então fica aqui uma experiência ali de Abraão. Eu costumo pensar que a Bíblia ela é fantástica porque ela mostra algo bom, algo maravilhoso que muitas vezes acontece na vida ali daqueles personagens, mas mostra também as fraquezas, mostra a fraqueza daqueles que eram como eu e como você. Muitas vezes quando a gente olha para a vida dos discípulos e olha ali, por exemplo, Pedro tão disposto a trabalhar com Cristo, muitas vezes quando Jesus pergunta para os seus discípulos, Pedro é o primeiro a falar: Senhor, és tu o prometido, és tu o Messias. Mas a grande verdade é que muitas vezes ele era aquele que ia com as suas próprias forças, com a espada, como ali cortou a orelha do soldado. Foi aquele que negou a Jesus ali. Então a gente percebe que a Bíblia ela é magnífica por isso, porque ela mostra a fraqueza do homem, mas ela mostra também a santificação, a conversão. E isso é a grande verdade. Eu estava conversando com um amigo e ele falou nessa semana que a grande verdade é que a gente está no processo de conversão. E isso que é magnífico, quando a gente larga o pecado, não pensando que ninguém vai ficar sabendo do meu pecado. Deus pode revelar através de algo o meu pecado e o seu. Então que a gente possa buscar um processo de conversão e dando continuidade ao processo de santificação. E agora a gente vai para os último momento, que é do versículo 11 até o 18. Leia comigo. 11 até o 18. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato também é minha irmã, filha de meu pai, e não da minha mãe, e veio ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa do meu pai, eu disse a ela: em favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu Sara, a sua mulher.
Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E Sara disse: dei 1000 siclos. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, perante todos está justificado. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Aqui a gente vê que nos últimos versículos, Abraão ele tenta justificar a sua atitude. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. A gente faz algo e aí a gente tenta justificar o nosso pecado, o nosso erro, sendo que aquilo é injustificável. E aqui ele dá algumas justificativas. A primeira justificativa que ele pensa que naquela localidade ali eles não iam reconhecer Deus, eles não iam reconhecer a força de Deus. E é algo que Abraão, que a gente estuda, que é o pai da fé, ele começa, e muitas vezes, como eu disse, ele fraqueja na fé nesse momento, porque Deus prometeu a Abraão que ele chegaria na terra prometida. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, e aí muitas vezes ele duvidou. E aí o segundo é que ele tenta justificar do fato que Sara de fato era sua irmã, porque ela era filha de Terá, como já foi falado aqui no estudo. Mas a grande verdade é que Abraão ele justifica com medo da morte. Então aqui ele dá aqui alguns indícios de, não, eu fiz isso por conta de algo, mas a grande verdade é que ele pecou. E Deus mesmo assim tem piedade sobre a vida de Abraão. E aqui algo que Abimeleque ele faz muito interessante é que ele devolve, ali a gente vai ver que ele devolveu, dá ovelhas, bois, devolve até escravos, servos e servas, mas mais do que isso, ele também justifica Sara perante todos. Porque naquela época, a gente vai estudar, a gente percebe que o rei ele tinha poder de muitas vezes pegar mulheres bonitas e levar consigo, porque ele tinha vamos dizer, uma autoridade de pegar qualquer mulher e também ser bem acompanhado com mulheres bonitas. Vale lembrar que nessa época Sara tinha aproximadamente ali entre 89 a 90 anos. Então eu fico imaginando, Deus de fato ele cuidou de Sara, porque aos 90 anos ela ainda era bem formosa, bem bonita. E aqui a gente vê nos últimos versículos que Abraão ele ora por aquele povo. E eu acho interessante, para terminar o nosso estudo nessa noite, que mesmo a gente falho, mesmo pecador, Deus ele tem misericórdia de mim e de você. Com todas as falhas que muitas vezes eu e você temos, Deus ele nos dá a oportunidade de resplandecer a sua glória, de ser mordomos, de ser vaso em suas mãos. E aqui ele abençoa a Abimeleque, ele abençoa aquelas pessoas que por Deus eram infrutíferas, Se Abimeleque tivesse tocado em Sara, elas não poderiam ter mais filhos. E aqui Deus ele faz uma reviravolta para lá na frente a gente vai perceber, para trazer a promessa, que é a promessa de Isaac. E que nessa noite esse estudo possa trazer esclarecimentos bíblicos para você, mas também que essa palavra possa ficar no seu coração. Que muitas vezes o nosso pecado, ele muitas vezes não fica oculto. O nosso pecado muitas vezes é descoberto por outras pessoas. Isso é melhor a gente reconhecer e tentar mudar do que muitas vezes manchar
a palavra de Deus, muitas vezes manchar aquilo que é de mais precioso, que é a nossa salvação, que é o ir, o pregar, e que Deus possa abençoar a sua noite. Foi um prazer estar com você e até o próximo estudo. Esse é o nome que é acima de todo nome. É nesse nome que todo joelho se dobra. É nesse nome que toda língua vai confessar. Você continue essa adoração. Que você continue na presença de Deus, assim como estamos até agora. Queria convidar você também a cantar essa canção. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito de Jesus. Esse nome, todo joelho vai se dobrar. Convido você a ficar em pé. Convido você a adorar o Senhor com todo o teu coração, celebrando, glorificando o teu nome. Esse é o Deus que servimos, é o Jesus Cristo, o ressurreto. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Esse nome sobre todo nome. É esse nome a quem adoramos, é esse Senhor Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta